Olá, pessoal! Em nome da Ford College, dou as boas-vindas a mais essa explicação super detalhada sobre como construir uma verdadeira esteira de testes locais para blockchain. Para quem já acompanha o desenvolvimento na Web3, sabe muito bem que ter um ambiente seguro e previsível é, absolutamente essencial, né? Hoje a nossa missão é desmistificar o ciclo de vida de desenvolvimento na Solana. A gente vai ver exatamente como pegar aquele código fresquinho, recém-escrito, e colocar para rodar numa simulação local perfeita, usando só as nossas ferramentas de linha de comando. A nossa pauta de engenharia hoje é bem direta e reta. Vamos passar por 5 etapas fundamentais. Uma introdução ao fluxo local, a diferença clássica entre compilar e implantar, como configurar o nosso validador, colocar a mão na massa com a compilação e implantação, e, por fim, como verificar se tudo deu certo. Então, bora direto para o primeiro ponto da nossa estrutura, a introdução ao fluxo local. É aqui que a gente prepara a nossa caixa de areia, para poder experimentar e testar tudo tranquilamente. Na etapa anterior da nossa trilha, a gente já garantiu os recursos iniciais criando as carteiras, certo? Mas agora, a gente precisa de um laboratório seguro, onde os erros não custem token Sol de verdade, claro. A ideia aqui é construir um script shell de 5 etapas que seja totalmente repetitivo. É literalmente como montar uma linha de produção, sabe? Entra código bruto de um lado e sai um programa funcional do outro, prontinho para ser testado de um jeito super consistente. O que nos leva à parte 2 da nossa análise. Entender a diferença fundamental entre as fases de compilar e implantar o código. Olha só que interessante. Antes da gente ligar as máquinas de fato, precisamos separar muito bem essas duas fases na nossa cabeça. Eu gosto de pensar que a diferença é entre assar o bolo e colocar ele na vitrine. A compilação é quando a gente assa o bolo. A gente pega o texto que escreveu e transforma em linguagem de máquina, criando artefato de código. Já a implantação é colocar na vitrine, é pegar esse arquivo prontinho e instalar na blockchain. E um detalhe crucial, para colocar lá, a gente usa aquela nossa carteira pagadora para assinar a transação. E o resultado desse forno da compilação é um artefato muito específico, um arquivo com a extensão .so. Esse binário é a nossa carga útil exata, o pacote que vai ser enviado lá para o validador local. Sem esse arquivo perfeitinho, sem erros de compilação, o processo simplesmente morre aqui. Ele é literalmente a ponte principal entre o que a gente digita no editor de texto e o programa que vai viver lá na rede. Tudo certo até aqui? Maravilha! Vamos para a parte 3 da nossa agenda, configurar o validador. É a hora de ligar o motor e mapear a nossa interface de linha de comando. Chegou a hora de descer para a sala de máquinas. Sem um validador rodando, não existe blockchain para testar, né? O nosso passo 1 é rodar o comando Solana Test Validator, que vai criar o nosso nó RPC local ali em segundo plano. O passo 2 é dar um Solana Config Set, que serve para mapear a nossa linha de comando e dizer para ela exatamente onde encontrar esse validador. É como se a gente estivesse passando o endereço exato do servidor para o nosso sistema de entregas. Com o motor roncando bonito, chegamos na parte 4, o verdadeiro clímax do nosso fluxo, a compilação e a implantação na prática. Aqui é onde a mágica acontece. Primeiro a gente usa o comando cargo build bpf para compilar o nosso binário. Logo em seguida é só mandar um Solana Program Deploy para implantar de fato. E lembram da carteira pagadora que comentamos? Ela entra em cena aqui, pagando as taxinhas da rede. Porque, olha, tentar implantar um programa sem um par de chaves pagador é exatamente como tentar andar de ônibus sem a passagem. Simplesmente não vai rolar. Assim que esse comando de deploy termina com sucesso, o terminal vai cuspir na tela o identificador do programa, o nosso famoso Program ID. Essa chave pública gigante funciona como o endereço permanente da sua nova aplicação nessa blockchain local. E atenção, guardar esse ID é absolutamente crucial. Qualquer interação futura com o seu código vai precisar ser direcionada exatamente para esse endereço na rede. Pronto, a máquina foi construída e implantada. Mas, na engenharia, a gente não conta só com a sorte, certo? Chegamos na nossa etapa final, a verificação de qualidade. O terminal até avisou que foi um sucesso, mas a pergunta que não quer calar é: como a gente tem certeza absoluta de que o binário não se perdeu pelo caminho e que a implantação realmente funcionou, deixando o programa lá seguro no cluster local? Para responder isso de forma visual, dá uma olhada nesse esquema super legal na tela. Ele mapeia perfeitamente cada comando da CLI com o propósito exato de engenharia e a saída que a gente espera, desde iniciar o nó até inspecionar a conta lá no final. É, sem brincadeira, o manual definitivo para solucionar qualquer problema que possa aparecer nesse fluxo de trabalho. O grande truque de verificação, a nossa prova real, é rodar o comando Solana Program Show, junto com aquele seu novo Program ID.
Com isso, a gente verifica na hora se a conta realmente existe no validador. E mais incrível ainda, a gente confirma se ela é propriedade do BPF Loader, que é o mecanismo interno da Solana responsável por rodar os programas. Passando por esse último teste de qualidade, a gente garante que a base para os próximos passos está sólida como rocha. Então, para amarrar bem tudo que a gente construiu hoje, vamos recapitular as nossas regras de ouro? Número 1. Sempre tenha um par de chaves pagador configurado e com saldo local. Número 2. Coloquem esses comandos todos no script shell para garantir total reprodutibilidade. Número 3. Verifiquem ativamente a instalação no final de tudo. E número 4, a mais básica, mas super importante, garantam que os artefatos binários realmente existem antes de ordenar a implantação. Com tudo isso no lugar, chegamos num ponto em que o terreno está preparadíssimo para a próxima etapa, interagir com o código recém-implantado através de transações. Então mantenham aquele Program ID anotado em um local seguro, porque ele vai ser a chave mestra para os próximos testes. Em nome da Ford College, eu espero muito que essa explicação tenha deixado o fluxo de desenvolvimento local super transparente e lógico para todo mundo. Não deixem de acessar ford.college para mergulhar de cabeça nesses e em outros conceitos de engenharia Web 3. E para encerrar de verdade, deixo uma provocação com vocês. De que adianta uma máquina implantada com perfeição se a gente não souber como enviar as instruções precisas para ela trabalhar? É exatamente esse o mistério que vamos desvendar na próxima análise. Um grande abraço e até lá!